Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pare e Pense Podcast. Nossa intenção é que você se sinta parte da mesa aqui conosco, desse podcast que é feito para abençoar a sua vida e a vida das pessoas com quem você tem contato. E se você já foi abençoado um dia, se algo já tocou o seu coração ou que te ajudou a ter uma perspectiva diferente sobre algum assunto, deixa um comentário aqui pra gente saber. A gente sempre gosta de checar os comentários, ouvir sugestões suas. Hoje é um episódio muito especial pra gente. Faz um tempo que a gente não faz um assim, né? Que tem a ver com sugestões de vocês. A gente checa não apenas aqui no YouTube, mas também no nosso Instagram pessoal, tanto meu quanto do pastor Manuel, quanto da nossa igreja, por sugestões. A gente abre aqueles quadrinhos, né, de perguntas e sugestões. Você pode participar lá. O nosso Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo, se você ainda não nos segue. Mas é sempre bom saber de pessoas que estão sendo ouvintes fiéis, né? Que estão sendo abençoados. Hoje descobrimos mais né? De um irmão que mandou uma mensagem no Instagram falando: Mateus, eu acompanho todos, tá ficando bom demais, parabéns. Que legal. Tem sido abençoado. E queria saber, se você é um deles, deixa um comentário aqui logo embaixo que a gente vai estar lendo, vai estar entrando em contato com você, se você tiver uma sugestão. E mais uma vez, nosso objetivo é que você pare, pense e reflita sobre a sua vida. Então, hoje, pastor, temos algumas perguntas, sugestões dos nossos ouvintes. Que será o nosso material de trabalho aqui hoje. Sim. As perguntas. E foram perguntas que as pessoas mandaram em um dia. Em um dia, várias perguntas chegaram e a gente vai estar respondendo 4 delas aqui hoje, tá? Ok. Então, primeira pergunta sobre batismo. A pessoa escreveu assim: acabei de aceitar a Jesus. Já posso me batizar? Acabei de aceitar a Jesus. Já posso me batizar? Matt, essa é uma pergunta que, curiosamente, muita gente faz. E também, da mesma maneira, muitos pastores respondem de uma maneira que eu acho que não é bíblica. Ok. Eu até concordo com a maneira que é respondida, mas eu não acho que ela é bíblica. Porque, aliás, tem muita coisa que a igreja responde que está muito mais ligado ao conceito denominacional do que com a Bíblia. Por exemplo, o batismo, o pastor vai dizer isso para ele: não, você não deve se batizar agora. Você deve fazer uma classe novos membros, ou ser discipulado, ou isso ou aquilo, para depois ser batizado. Não tem nada de errado com essa direção que o pastor está dando. Aliás, eu creio que ele está dando essa direção até mesmo por preocupação, né? Para que a pessoa... Cuidadoso. Isso, sendo cuidadoso, saber se a pessoa realmente se converteu, se ela sabe a decisão que ela está tomando. Então, eu vou tentar responder do jeito que está na Bíblia, em primeiro lugar, e depois a gente conversa sobre essa parte pastoral. Atos, capítulo de número 8, é, para mim, o texto que nós precisamos prestar atenção. Né? Ali, naquele livro, e no texto de Atos, e eu vou abrir aqui enquanto a gente vai falando para a gente poder ler isso juntos. Aí, veja, no texto de Atos 8, tá assim, ó. Era Filipe, né? Sim. Filipe estava seguindo um eunuco, um oficial da rainha da Etiópia, que estava naquela região por alguma razão. E aí diz assim: o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Porque ele leu o texto que estava em Isaías, né? Filipe leu o texto que estava em Isaías para o eunuco. Aí Filipe responde: começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então Filipe pregou para o eunuco. Aí versículo de número 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui é água, o que me impede de ser batizado? É a pergunta do ouvinte. O que me impede de ser batizado? É a igreja? É o curso de novos membros? É o quê? O que me impede de ser batizado? Disse-lhe Felipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Então, biblicamente falando, Mateus, é a declaração de fé de uma pessoa que o habilita a ser batizado. Isso. Né? Novamente, eu entendo por que as igrejas fazem, e eu, como pastor, fiz meu ministério inteiro isso também, embora hoje eu não haja somente assim mais,
mas eu entendo por que os pastores fazem. A igreja quer ser cuidadosa, quer ter certeza que a pessoa realmente se converteu, mas biblicamente, não. Biblicamente a pessoa se converteu, ela professou a fé, porque a conversão é algo que ninguém vê. Sim. A profissão de fé é o que dá conhecimento daquilo que aconteceu, né? Então essa pessoa está habilitada. O problema é que nós nunca sabemos quando alguém realmente se converteu ou não a Jesus. Então, por esse cuidado, foi estipulado vamos dizer, essa preparação para poder ser batizado. Eu acho que muito desse cuidado que pastores e igrejas têm a ver com o fato de a gente, igual o senhor disse, né? Não tem como a gente ver. Isso. Se a pessoa simplesmente falou ou não. Quando eu penso nesse texto, é um cara que não tinha exposição nenhuma ao evangelho. Zero. Ele não tinha nem a noção de, deixa eu só falar que eu creio para eu ser batizado. Ele não ia ganhar nada com isso, pelo contrário, ele ia ganhar perseguição. Então, assim, hoje em dia já é o contrário, virou um modismo ser cristão, você falar que nasceu de novo, você falar que aceitou Jesus. Então, assim, eu entendo pessoas, nós fazemos isso várias vezes, né? Quando a pessoa diz, aceitei a Jesus, quero me batizar. A gente quer conhecer um pouco da vida da pessoa, porque pode ser que ela só está falando, ou que só teve uma experiência emocional, uma reação emocional a um culto, a uma pregação, mas que não houve realmente um nascer de novo, um nascer do Espírito, né? Então, por isso que, assim, a gente, biblicamente, como o senhor disse, né? É claro, a pessoa creu, que aí também ela está habilitada a ser batizada. Está habilitada. Agora, se o creu foi creu mesmo ou não, aí é a pessoa que sabe. Mas veja, Matt, o que eu acho? Olhando para esse texto, pensando como pastor há 30 anos, esse eunuco estava lendo as escrituras. Você lembra, né? Filipe foi trasladado e tal. Esse eunuco estava lendo, mas ele não tinha compreensão. Então, a primeira coisa que nós temos aí é uma pessoa com desejo, uma pessoa buscando. Né? A gente pode trazer isso para os nossos dias pensando numa pessoa que está buscando a Cristo. Chega para alguém e fala, escuta, eu estou pensando muito sobre vida eterna, sobre responsabilidade, sobre céu, sobre inferno. Me explica sobre Jesus. É mais ou menos isso que estava acontecendo. Ou a pessoa fala assim, quer saber? Hoje eu vou procurar uma igreja, eu quero ouvir uma pregação, eu quero ouvir algo sobre o evangelho. Isso. Esse eunuco estava lendo. Filipe vem, e aí Filipe pergunta para ele, você entende o que você está lendo? Ele falou assim, não, hein? Como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E aí Filipe vai explicar para o eunuco. Então, o que eu acho que é saudável? Se a pessoa disser assim, não, eu me converti, biblicamente eu posso ser batizado agora. Pode. Mas vamos pensar entre o pode e o que pode também ser benéfico para a pessoa. Quem sabe você conhecer mais um pouquinho do que você da decisão que você está tomando. Isso. Entende? Não precisa ser um curso, mas vamos conversar. Deixa alguém te discipular, deixa você entender o que é que faz parte do pacote, o que você está signing up for, né? Onde é que você está entrando? Então, isso também eu acho que é muito útil para a vida de uma pessoa. Entende? Não é que... Porque a igreja tornou proibição. Você não consegue ser batizado numa igreja e falar assim, eu me converti agora nesse culto, pastor, eu queria ser batizado. Você não vai conseguir 99,9% das igrejas. Mas também a gente precisa pensar que a pessoa que fez isso pode ter feito por uma motivação muito superficial. Então, para o bem dela, vamos ajudá-la? Agora, se essa pessoa me perguntasse, pastor, se eu me convertesse e chegasse para você e falar, pastor, acabei de me converter ontem, você me batizou hoje? Eu batizaria sem nenhum peso de consciência. Nenhum, zero. Mas, se a pessoa me perguntasse, me oriente, eu iria dizer para ele, vamos encontrar algumas vezes? Deixa eu te falar um pouco mais sobre o evangelho. Você me faz perguntas. Deixa eu ver o que está claro para você e o que não está. E aí batiza. Deixa eu ouvir um pouco da sua história. Isso. Porque, inclusive, eu vejo assim, uma maneira de introduzir a pessoa, Mateus, naquilo que realmente é o evangelho, que é a vida em comunidade. Essa pessoa precisa entender que ela vai ser batizada em um corpo. Ela não vai ser batizada autônoma de todo mundo, distante de todo mundo. Então, até isso é importante dizer para ela, olha, você vai ser batizado, você precisa procurar um corpo para você pertencer, visível, né? Porque o corpo invisível você já participa. Mas um corpo visível, que é a expressão de Deus na terra, a igreja de Jesus. Então, acha uma igreja que você gosta, que você se adapte, que prega o evangelho. Até isso, eu creio que é muito útil ser explicado para a pessoa. Né? Então, os nossos ouvintes que ainda não se batizaram,
Também não precisa esperar a sabatina de 1 ano, 6 meses. Para eu ser batizado, Mateus, eu tinha que... Naquela época, se fazia um curso nas igrejas presbiterianas, você tinha uma prova para fazer. Era uma coisa assim. Hoje eu vejo a serventia que teve na minha vida porque eu aprendi a Bíblia... Sim. Enquanto eu estava só querendo ser batizado. Mas também não é assim, né? Não é isso. Tá. Não é isso que a gente deveria buscar. Leva a gente até para a segunda pergunta. Você falou que você é batizado a uma comunidade, a um corpo, né? Não sozinho, não autônomo. E a segunda pergunta que foi enviada, a pessoa falou assim, qual a importância de irmos a um pequeno grupo e não apenas nos domingos? Ou seja, não ser apenas uma pessoa que vai aos cultos de domingo, mas também faz parte de uma pequena comunidade. Então vamos pensar na questão do batismo. Porque o batismo é um rito. Sim. O batismo é um sacramento que foi instituído para demonstrar. Nenhum sacramento é só da pessoa, por isso que ninguém toma ceia sozinho. Biblicamente, o sacramento é para dar visibilidade ao quê? A graça de Deus que foi comunicada a nós. Isso. Então a gente ceia, quem está perto de nós está vendo aquelas pessoas estão ceando em memória de Jesus, porque enfim, né? Então o batismo é a mesma coisa. A gente não batiza só para satisfazer a gente. A gente se batiza para ser parte de algo para além de nós, que é o quê? A comunidade dos filhos de Deus. A saber, a igreja com I maiúsculo, mas a igreja também com I minúsculo, que são essas comunidades nossas, né? Então, para isso que a gente é batizado. Então, a gente é batizado para fazer parte de um corpo. Ora, esse corpo precisa ser ensinado, precisa ser nutrido, precisa ser exercitado, precisa crescer, precisa entender para que existe. É igual o seu corpo, o meu corpo. Se a gente não exercita, os músculos vão atrofiando. Nós temos corpo, mas temos só gordura, não temos massa muscular. Em consequência, nós não temos força para realizar algumas tarefas, não temos disposição para realizar outras. Mateus, é tão fácil de entender isso que eu não sei como que as pessoas fazem o que fazem. Por quê? Então, eu fui batizado para fazer parte desse corpo. Agora, nesse corpo, o que você faz para você deixar de ser nenê, porque nasceu na fé, é criancinha, é bebê, né? Para você se tornar maduro. Então, é através do aprendizado, é através do serviço, é através da convivência, é através da utilização dos dons espirituais, não é? Então, quem vem a uma igreja uma vez por semana, aos domingos, tem condição de fazer isso? Não tem, né? Não, eu gosto de pensar da nossa vida, né, espiritual como esse exemplo, né? Como um banquete. Você vem no domingo, você tem um banquete. Vamos supor, você vai num Chinese buffet. Você comeu muito, mas segunda-feira você já tem fome. Terça-feira mais ainda. Quem que sobrevive só de domingo? Não. Ninguém. Verdade. Ninguém sobrevive só de domingo. Verdade. Se eu olhar para a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar, e nós, consequentemente... De cada dia o pão. De cada dia. Cada dia, pão. Por que pão? Não, é tão rica essa passagem, né? Mas o pão é algo que eles comiam diariamente, né? É algo que nós precisamos diariamente. Não é só alimentar no domingo. Não faz nem sentido isso. Então, assim, a gente tem que pensar, eu preciso de um pequeno grupo, onde eu possa ver pessoas que têm uma experiência, uma caminhada mais profunda que a minha, alguém que já passou por que eu estou passando, alguém que eu posso ver um exemplo físico, claro, de o que é ser maduro na fé. Eu fazer perguntas para essa pessoa, ser liderado por alguém, ter problemas. E resolver os problemas como cristãos. E o pequeno grupo é só uma das áreas, Mateus. A pessoa não deveria só frequentar a igreja no domingo e frequentar um pequeno grupo. Não. Essa pessoa deveria ter um ministério para ela servir. Sim. Porque é dando que se recebe, é servindo que a gente cresce, né? Então, a caminhada com Cristo foi restrita ao domingo por causa da religiosidade. Não, se eu for ao domingo num culto, eu cumpri o meu papel de cristão. É isso que as pessoas pensam. Não, você cumpriu o seu papel de religioso. Porque o cristão, primeiro ele quer crescer. Então, vamos pegar a sua alegoria. A gente, o que acontece num domingo numa igreja? Primeiro, você vê seus irmãos. Segundo, você é incentivado pela atmosfera de louvor, de adoração a Deus. Você é ensinado ao mesmo tempo. Mas ali você não pode levantar a mão, fazer uma pergunta. Então você é ensinado. Ali você recebe
para doar. E aí você pega aquele ensinamento, vai para um pequeno grupo, você destrincha aquilo. Você faz perguntas, tem alguém que tem uma experiência diferente. Aí você fala assim, poxa, eu ouvi aquilo que o pastor falou, o que eu entendi foi isso, é isso mesmo? Aí alguém diz assim, não, acho que você está off um pouquinho, né? O que ele quis dizer foi isso aqui, porque o texto e tal. Então é um se ajudando. Aí tá, esclarecemos as dúvidas. E agora? E agora o que nós vamos fazer com isso? É a terceira parte. Então vamos servir. Vamos estar envolvido em alguma coisa? Vamos cuidar de alguém que precisa? Vamos discipular uma outra pessoa? Então não é só participar de um pequeno grupo. Não é só. Para mim é essencial. Eu não consigo mais hoje, Mateus, eu não consigo. Eu tenho extrema dificuldade. Uma pessoa que fala para mim que é cristã e a única coisa que ela faz é ir na igreja no domingo. Não faz sentido. Manuel, sim. confesso a minha dificuldade de olhar para essa pessoa e dizer, essa pessoa entendeu o cristianismo, entendeu o evangelho de Jesus. Eu respeito, eu convivo com ela, eu ajudo, eu sirvo, mas eu tenho muita dificuldade de entender ou de poder dizer que ela entendeu o evangelho. Porque o evangelho não se resume a um culto de domingo. Né? Então, acho que puder mandar um recado, procure um pequeno grupo. Aí vem as respostas, né? Já fui e tive problema. É para isso que precisa. Até que dia nós vamos continuar resolvendo problema como se nós fôssemos incrédulos, Mateus? Até que dia que eu vou fugir do Edmar ali, ó, porque eu tenho que resolver um problema com ele? Até quando que nós vamos admitir uma coisa dessa em uma igreja evangélica? Isso tem nada a ver com Jesus. Não, eu tive um problema com o Edmar, aí que eu tenho que ir, porque eu sou cristão, olhar o Edmar nos olhos, conversar com ele, pedir perdão se for o caso, receber perdão se for o caso, esclarecer como irmãos. Hoje eu falei para uma pessoa de manhã, e acho que a pessoa ficou até meio assim escandalizada, eu imagino, porque eu disse para essa pessoa que hoje eu estou mais convencido do que nunca, que a igreja está cheia de gente não crente, não cristã, cristã. Porque se você observar, até a resolução de problemas virou uma coisa mega difícil. As pessoas não tratam mais os outros assim. Eu e você tivemos um problema. Eu vou pro meu lado, o Mateus pro dele. Mas isso não é ser cristão. Não é ser cristão. Ser cristão é resolver o problema. É ver o que aconteceu, é ver quem tem que retroceder. Então você vai para um pequeno grupo, não é para você ter prazer, não. É para você aprender a ser discípulo de Jesus. Então, tive problema. Aí tem que ir. O grupo é chato. É chato porque você está esperando do pequeno grupo uma igreja, onde todo mundo faz as coisas para você. Pequeno grupo é uma convivência. Cada um traz um pouco. E juntos a gente tem um banquete, um jantar daquilo, não de comida literal, mas daquilo que cada um trouxe para oferecer. Entende? Mas é porque a dinâmica, o líder do meu pequeno grupo, eu sei mais do que ele. Não tem nada a ver com quem sabe mais, quem sabe menos. Tem a ver com o evangelho de Jesus. Né? Eu fico imaginando os discípulos, né? Imagina alguns deles adolescentes e andando com Jesus. Eu sempre fico pensando, a gente não inventou o pequeno grupo. A gente não... Nunca isso foi invenção nossa. Não, a gente nós, como cristãos, eu tenho isso como... Minha primeira linha no meu Instagram, eu sou um seguidor de Jesus. Eu olho para como ele viveu e eu quero imitar aquilo. O Senhor Jesus tinha um ser humano que não precisava ter um pequeno grupo, era Jesus. E ele escolheu 12 para andar com ele. Exato. E eu creio que muito mais no benefício dos outros que dele próprio, né? Exatamente. Então, vamos passar para a terceira pergunta. Porque a terceira é relacionada a essa, ela só é o contrário. O contrário. Okay? Então, a pessoa que perguntou, qual é a importância de participar dos domingos e não só de um pequeno grupo? É o inverso, né? Pega, muita gente quer vir na igreja e não quer ir num pequeno grupo por algumas razões, eu já falei, né? Problemas, mas uma coisa, visibilidade. Você vai no pequeno grupo, todo mundo te vê. Não tem como você esconder. Na igreja, você se esconde na multidão. Pequeno grupo, alguém vai olhar você e vai falar, Manuel, e você? O que você acha disso? Aqui na igreja você fica quietinho e ninguém te incomoda. Então, são os mesmos problemas ao inverso. Quem quer ir só num pequeno grupo é porque... Lá na igreja eu não sou visto. E é verdade, a igreja é grande. Eu gosto de grupo pequeno. Mas aí, se você pensar, então, nenhuma igreja pode crescer. Porque cresceu, tem que sair para poder ficar menor, enfim. Né? Lá na igreja eu acho muito impessoal. Lá na igreja tem muita gente hipócrita. E tem. Muita gente falsa. E tem. E muita gente isso ou aquilo. É o mesmo problema visto
de um outro ângulo. Para essa pessoa, a Bíblia diz assim lá em Hebreus: vocês não podem deixar de congregar. Yes. Como tem sido costume de alguns. Lá o escritor aos Hebreus diz isso: não deixando de congregar como tem sido costume de alguns, mas antes admoestando, falando um com o outro. Então, a igreja tem problemas? Muito. Igreja tem gente falsa? Tem. Igreja tem gente que não está ali, sincero? Tem. Mas isso não invalida o fato de que Jesus disse que sobre essa rocha, que era a afirmação dele, ele estabeleceria a igreja dele e que as portas do inferno não irão prevalecer. Então, dentro de toda a igreja, com todo problema, tem também filhos de Deus. Demais. Então, uma pessoa, quando ela fala assim, eu vou só no pequeno grupo, não vou na igreja, é como se ela dissesse assim: eu pertenço a uma família, mas lá na família eu só gosto da minha irmã. Eu não vou sentar na mesa com meu pai, minha mãe, meu irmão, meu outro irmão, porque eu só gosto da minha irmã. Tá errado. Tá errado. Essa pessoa precisa do pequeno grupo, mas ela precisa da igreja. Mateus, não existe lugar onde a gente precisa ser mais cristão do que em uma igreja. Porque numa igreja você precisa aprender a conviver com a debilidade do outro, com a fragilidade, com a grosseria, com o desamor. E isso é prática do cristianismo. Porque se eu vivo sozinho, eu não vou ter que praticar paciência. Lembra domingo quando eu falei, por exemplo, os dons espirituais, Mateus, nenhum deles é para mim, nenhum deles é para gente. Todos eles têm desdobramento no outro. Então seja paciente. Com quem? Com o outro. Bondoso, com o outro. Amoroso, com o outro. Então a pessoa, quando ela escolhe participar só de um pequeno grupo e não de uma igreja, ela não está cumprindo o que a palavra de Deus ensina. E tem uma outra coisa, eu vou até deixar você passar para você comentar um pouquinho sobre isso também, que é uma coisa que a gente tem ouvido muito. Ah, mas é porque eu não creio mais na igreja instituição. Então eu não quero mais ser parte da instituição. Eu quero ser parte de um movimento mais orgânico, só nós aqui num pequeno grupo. Né? Você já deve ter ouvido isso também. Sim. Né? E eu não... Eu sou um pouco... Não sei se eu sou radical ou o que é, mas... pastor, a gente... Principalmente com essa nova geração, né? A experiência é muito importante. Muito importante, né? Eu já tive... A gente acabou de voltar do acampamento, Word of Life. Né? E eu nunca vou esquecer, na high school, meu último ano de high school, eu levei um amigo ateu no Word of Life Camp. E ele foi... E lá ele teve uma experiência com Jesus. Amém. E assim, eu já tinha estudado um pouco de apologética, já tinha dado tanto de argumento para ele, e ele não cria. Mas o dia que ele teve uma experiência com Jesus, tudo mudou. E muitas das vezes, aonde que acontecem essas experiências? Num culto, numa igreja, onde a presença de Deus ela é quase palpável, que a pessoa se derrete. Quantos de nós nos convertemos na igreja? Sim. Num culto? Eu fui. Não é? Não consigo pensar em uma experiência que Jesus transformou a minha vida, me chamou para o ministério, transformou algo fora da igreja. Não consigo. Não consigo. Então, há uma... primeiro, como o senhor disse, é palavra de Deus para nossas vidas, para seguidores de Jesus. Você consegue imaginar Jesus não indo à igreja? Não, e outra coisa, Matt, quando uma pessoa fala assim, mas é porque eu desacreditei da igreja como instituição, eu quero estar nesse movimento. Na verdade, o que essa pessoa está dizendo é que ela tem um certo grau até de egoísmo. Sim. Porque eu também desacreditei da igreja como instituição. A igreja como instituição, para mim, é a coisa mais falida que tem na face da terra. Mas a igreja de Jesus Cristo... que ela, em alguns lugares, tem CNPJ ou, aqui no nosso caso, aqui nos Estados Unidos, um 501c3, ela tem prédio, ela tem endereço, ela tem... Essa eu não desisto dela, mas nunca da igreja de Jesus que está dentro dessa. Então, essa acabou. Para mim, é inegociável isso. Tá? Mas... Então, você tem um egoísmo muito grande, você desacredita da instituição porque tem coisa errada, você se afasta, você não entra para dar sua contribuição, você não entra para estar ali, você não entra para dizer o seguinte, olha, eu creio. E a coisa bacana a gente falar isso aqui por causa do credo apostólico, né? O credo apostólico diz assim, creio na Santa Igreja Católica. Não está falando da Igreja Católica Romana. Está dizendo que no credo apostólico tem uma definição de
crença em algo que é transcendente, que é a igreja de Jesus. Eu creio nessa igreja. Então ela, aqui na terra, essas nossas têm defeito. Às vezes eu sou o defeito em algum lugar, às vezes outra pessoa é um outro defeito, mas eu creio na santa igreja de Jesus Cristo, que um dia será reunida. Então, por isso, eu não me abstenho. Eu tento dar minha contribuição. Então, eu gosto do pequeno grupo, mas eu gosto também da grande reunião, porque eu sei que aqui, por causa do que você falou, a experiência pode transformar a vida de uma pessoa. Sim. E, Mateus, tem muitas coisas na Bíblia que só foram realizadas por Deus a nível da nação de Israel, a nível da coletividade, a nível de uma coisa ou de outra. Até mesmo quando Deus falava com um profeta, ele fala, volta lá no arraial e manda a turma fazer isso, porque aí vai acontecer tal coisa, né? Então a gente não pode abrir mão disso. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Por isso que a orientação para essa pessoa é, frequente um pequeno grupo, sim, encontre um, seja por afinidade, seja porque você gosta de alguém lá, seja porque é mais cômodo, mais perto, frequente, mas encontre uma igreja. Sim. Não fique fora. Não, isso aqui não são dois caminhos distintos, são as duas asas do mesmo pássaro. Legal. Se só uma asa bater, o pássaro não voa. Não voa. Tanto que quando a gente era menino, não sei se o Edmar é mais velho que você, não sei se lá na Bahia eles faziam isso. Quando a gente não tinha galinheiro em casa, você não vai saber nada disso, mas tinha galinheiro em casa. Então tinha lá as galinhas, só que faziam uma cerca de tela. Né? As galinhas cresciam asa e aí tinha galinha que dava conta de voar por cima da cerca. O que se fazia, Mateus? Cortava uma asa, as penas de uma asa. Nunca são das duas. Porque se você cortasse das duas, ela voava. Ela voava mais perto, mas voava. O fato de você cortar as penas de uma asa causava desequilíbrio. Então ela tentava voar, ela caía de uma asa. A igreja, se tirar o culto ou se tirar o pequeno grupo, é o pássaro com uma asa cortada. Uau. As penas cortadas, ela não vai conseguir voar. Não vai conseguir voar de maneira nenhuma. Então, eu digo isso sempre para as pessoas, não faça isso. Nós somos as duas asas do mesmo pássaro, para voar longe, para voar bonito. Nós precisamos delas. Legal, né? Legal. Muito então, boa espero essa que o ouvinte nosso tenha... Ele possa pensar nisso, refletir nisso, demais, né? Demais. Né? Pastor, última pergunta para nós aqui. Tá, antes de ir para a última pergunta, lembrar você que está ouvindo, olha, você pode ir aí no comentário e fazer uma pergunta. Talvez o nosso próximo podcast será baseado numa pergunta sua. E eu vi que a pessoa que nós respondemos, eu não vou falar o nome aqui, mas a pessoa que nós respondemos na semana passada foi lá e fez um comentário que ficou tão agradecida da pergunta dela ter... se tornado um podcast. Então vai no comentário agora, faz um comentário, faz uma pergunta, vê o que se inscreve, clica no sininho, faz aquelas coisas todas que precisa, mas deixa uma pergunta também. Demais. Isso ajuda a gente e ajuda... Porque se você tem uma pergunta, very likely que outras pessoas têm a mesma pergunta. Né? Então você vai estar ajudando outras pessoas também. Última pergunta do nosso episódio de hoje. Pergunta muito boa, pastor. Que pra mim, eu respondi ela ontem no meu pequeno grupo. Interessante. É mesmo? Sim. Qual a diferença entre estudar a Bíblia e ter um tempo devocional? Ah, tá. Olha, quando eu comecei a estudar a Bíblia, sozinho, muitos anos atrás, 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, eu encontrei um livro que foi... Aliás, vários livros fizeram parte do meu crescimento espiritual, porque, infelizmente, eu não tive, discipulado, uma pessoa que me ensinasse, enfim, lá atrás. Mas há um livro chamado Entendes o que Lês? De dois professores que foram professores no Gordon, onde eu estudei e você estuda. Aliás, um deles foi professor no Gordon. Foi professor, se não me falha a memória, de exegética. Então... Entendes o que lê? É um livro na área de hermenêutica, que é a ciência na teologia onde você interpreta os textos bíblicos, né? Você entende o que está escrito. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem... Eu gosto de usar assim, quando eu dava aula, eu dizia para meus alunos o seguinte, a Bíblia tem uma mensagem devocional e a Bíblia tem uma mensagem que transcende a devoção ali do momento. Por exemplo, você lê um salmo, aí o salmo diz, bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Pronto, parou nisso aí, você já está... Você tem uma devocional para você, e você começa a dizer, mano, eu preciso bendizer o Senhor, não importa as circunstâncias, não importa se está tudo bom, se está difícil, eu preciso bendizer o Senhor. E não é assim, não é só de boca, é com o meu ser, é com tudo e tal. Mas quando você pega o
texto, você vai entender por que o salmista escreveu aquilo. Então, aquele entender te arremete para uma compreensão muito mais ampla. Te faz entender outras áreas, outros problemas da sua própria vida. E a palavra de Deus, uma coisa que eu li, se não me engano foi nesse livro, mas tem uns 40 anos que eu li isso ou mais, dizia assim, a Bíblia, antes de ser a palavra de Deus para nós, ela foi a palavra de Deus no contexto em que ela foi dada. Sim. Então imagina, Jesus está lá nas margens do Mar da Galileia conversando com seus discípulos. Não tem ninguém lá pensando assim, 2022 alguém vai ler esse negócio aqui. Right. Jesus tinha que usar a palavra deles. Tinha que usar metáforas deles. Tinha que falar de coisa conhecida. Se o negócio era peixe, vamos usar peixe. Não ia falar de vaca, de cabrito. Se o negócio é outra coisa, vamos usar isso. Então, são duas disciplinas diferentes. O que eu sempre ensinei? Falei, tem o seu momento devocional, que é você e a Bíblia. Mas tenha do lado, por exemplo, na época a gente falava, né? Tenha um dicionário bíblico, que tem um dicionário de palavras bíblicas, né? Porque se você viu uma palavra que é difícil, ao invés de procurar num dicionário de língua portuguesa, que talvez não vai dar o mesmo, você vai num dicionário bíblico. Tenha um comentário daquele texto que você leu. Só isso, um papel e caneta. Aí você leu, você orou, você fez sua devoção. Agora eu quero entender um pouco mais esse texto. O que significa essa palavra aqui que Jesus está dizendo? Aí você olha ali. Ah, mas aqui não... Aí abre num comentário. E ele está explicando, olha, Jesus estava falando sobre a eternidade, mas como tinha muito saduceu presente, o saduceu não cria na ressurreição, Jesus usou tal meta. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Então, são duas ciências diferentes que são igualmente importantes. Porque senão, nós vamos ter cristãos que vivem só de caixinha de promessa. Sabe o que são as caixinhas de promessa? Sim. A pessoa tira lá o versículozinho do dia. Ali não tem nenhum versículo ruim. Senão não venderia a caixinha de promessa. Você pega lá um negócio ruim. Não, então... Ali selecionou os versículos de encorajamento, né, de força, de vitória, enfim. Mas aí a pessoa vai aprender a palavra de Deus, até mesmo para ela poder ensinar para alguém. Sim. Aí, ó, o negócio do eunuco. Se a gente lê a passagem só ali que nós estávamos falando, perguntou o eunuco, posso ser batizado? Pode, tem aqui água, pode, vai lá, vai ser batizado, pronto. Então, resolveu uma questão. Agora, o que esse eunuco estava fazendo ali? Né? O que Filipe foi fazer nesse lugar? Qual que é a história que está por trás? O que Atos, capítulo de número 8? É o início daquilo que nós chamamos da missiologia no Novo Testamento, né? Porque no Velho Testamento começou lá atrás. Mas no Novo Testamento é o início da missiologia, praticamente. Que quando as viagens missionárias que eram feitas por Paulo e por outros, aqui o Espírito Santo pegou uma pessoa daqui e botou num lugar que era útil, que era importante. Entende? Sim. Como é que você explicou lá no seu grupo? No meu grupo foi até um pouco de uma crítica da pessoa, mas uma crítica honesta. Porque a pessoa falou, Mateus, eu tô lendo a Bíblia todos os dias, faz 3 semanas, mas não tem sido bom. Aí eu já fiquei, como assim? Ela falou, porque eu comecei a ter mais perguntas do que respostas, eu comecei a questionar muitas coisas. E aí eu falei, deixa eu te explicar algo rápido. Foi no final do grupo, ela já tinha até comido, já estava indo embora, ela só chegou, drop the bomb. Falei, não, deixa eu falar rapidamente. A Bíblia foi escrita não necessariamente para informação. A Bíblia foi escrita para transformação. Exato. E você tem que... Eu falo para você, você lê a Bíblia com o autor dela do seu lado. E Deus quer falar com você. Ele não quer necessariamente dar informação. Ele quer causar algo em você, ele quer comunicar algo. E nós estamos falando de um Deus transcendente. É um Deus que tá lá também. É um Deus que não quer só falar, tá vendo? Nesse dia eu criei tal coisa. Não, ele quer falar que ele é o seu criador. E com isso tem implicações gigantescas para sua vida. Então, foi o que eu expliquei para ela. Essa para mim é a grande diferença de estudar a Bíblia e ter uma devocional. Naquele livro que eu citei, no Entendes o que Lês, tem uma frase também nele que é muito interessante. Diz assim, a Bíblia é simples o suficiente para que todo mundo entenda o que precisa sobre Deus, sobre salvação, sobre vida eterna. E complexa o suficiente para que você tenha que estudar a vida inteira. Então, agora, se a pessoa está lendo para ficar esmiuçando e tal, ela vai ter, a princípio, muitas dúvidas. Sim. Porque é a mesma coisa se você começar a estudar filosofia. Olha. Você pega um texto de filosofia...
O negócio não fica claro para você. Aí gera mais perguntas, né? Com o tempo, aquilo vai fazendo sentido e tal. A mesma coisa com a palavra de Deus. Muitos, inclusive, começaram a estudá-la para criticá-la e depois se converteram. Sim, existem vários casos, né? Foram tocados, né, pelo Espírito. Sim. Mas é isso aí. Todos nós precisamos ter devocional. Oh, yes. Oh, yes. Todos nós precisamos ter devocional. E todos nós precisamos estudar a Bíblia. Para conhecer. Sim. Porque foi a palavra de Deus deixada para nós. Né? Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz assim: tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias escolheu falar através do Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. E o Filho é Jesus. Então está ali nas palavras. Eu gosto dessa menção, né, de Jesus ser a palavra de Deus em João 1. Né? Eu sempre penso nisso. João, ele fez esse bridge, essa conexão de uma forma tão linda. Né? Que Jesus é a palavra de Deus. Isso. Então, quando você está passando tempo sozinho na Bíblia, não como um texto que você está ali, como se fosse um rato de laboratório que você está tentando estudar ou dissect. Não, eu estou passando tempo com Jesus. E a mesma coisa acontece o contrário. Às vezes a gente senta... Aconteceu comigo várias vezes. Eu sentei para estudar. Para estudar um texto. Seja quando eu estava no seminário, alguma coisa, estudar. E de repente eu tenho que parar com o estudo para preparar uma mensagem. Porque... Entendeu? A palavra de Deus é isso, ela é viva. Ela mexe, ela transforma, ela aponta. As pessoas não podem se distanciar da Bíblia, Mateus. O bottom line do cristianismo é isso. Nós somos o povo do livro. Sim. E o livro sagrado, que é a palavra de Deus. Nós podemos ouvir quem a gente quiser, eloquente, pregador, o que for, mas a Bíblia precisa estar no nosso coração. O salmista falou isso. Como que eu vou conservar puro o meu caminho? Ouvindo os pregadores famosos? Não. Eu vou conservar puro o meu caminho observando segundo a tua palavra. Então a gente precisa conhecer. Sim. Né? E nós não temos desculpa, né? A nossa geração é muito abençoada por causa disso. Você pode estar no dentista esperando sua hora de ser atendido lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Da onde que isso era possível na minha época? Você tinha que carregar um livro grosso, preto, todo mundo olhava para você de forma esquisita. Hoje você pode estar sentado dentro do seu carro. Você pode estar, sei lá, no supermercado fazendo compra, ouvindo a Bíblia, ouvindo ela sendo narrada no seu ouvido, né? Através de um fone, uma coisa. Então Mas é isso, Neto. Esperamos ter ajudado, né? Aí os ouvintes. Demais. E deixar para vocês esse desejo meu e do Mateus aqui, queridos. O podcast Pare e Pense, ele existe para alcançar pessoas. Você precisa nos ajudar. Você manda ele para os outros, em vez de você ficar mandando besteirinha em WhatsApp, né? Sim. Pega o link aí e manda. Ativa o sininho para você ser notificado. Se inscreva no canal, faça comentário, porque o canal está crescendo. Está indo devagarzinho, mas ele está crescendo e com a sua ajuda ele vai crescer muito mais rápido. Né, Até a próxima. Grande abraço.